Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Hoje eu vou falar sobre o Bitcoin. Afinal de contas, no ano passado, a criptomoeda subiu de 7.300 para mais de 34 mil dólares. Tornou-se o principal ativo de melhor desempenho do ano de 2020 e também é de longe o mais controverso de todos os ativos. A pergunta é, será que é uma bolha? Bom, esse é um tema bastante delicado porque falar sobre criptomoeda aqui no Brasil, eu diria no mundo, é praticamente como falar sobre política ou religião. De um lado você tem pessoas que acreditam que criptomoedas é uma farsa, que não tem valor nenhum, e do outro lado você tem pessoas que acreditam que criptomoeda é o futuro e que o Bitcoin poderia chegar a ser negociado em 1 milhão de dólares. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu não sou nenhum entusiasta do Bitcoin, na verdade até gostaria de ter sido, principalmente há anos atrás, quando a cotação do Bitcoin era centavos de dólares, mas eu acredito que o investidor não pode ignorá-lo, principalmente nesse momento. Aliás, eu tenho uma exposição a criptoativos que ao final eu vou mostrar para vocês como eu montei essa posição e o porquê eu montei essa posição. Na verdade, o meu objetivo é mostrar o racional por trás da estratégia para vocês. Bom, eu acredito que vale a pena a gente fazer uma introdução ao Bitcoin, que começou as suas negociações lá em 2009 e desde então se tornou dominante no universo de mais de 8 mil criptomoedas. É muita criptomoeda. A gente consegue ver na tela que a capitalização de mercado do Bitcoin é muito maior se comparado às demais moedas e conforme ganhou popularidade se tornou o ativo de melhor desempenho da última década, subindo inacreditáveis 9 milhões por cento. Isso mesmo, pessoal, 9 milhões por cento. O Bitcoin ele foi criado anonimamente no meio da grande crise financeira lá em 2008, como uma alternativa para criar uma moeda que era completamente separada, ou seja, descentralizada, dos principais bancos e governos. E a sua criação basicamente é feita através de computadores, resolvendo ali problemas matemáticos que o pessoal costuma chamar de mineração. Progressivamente a resolução desses problemas se torna cada vez mais complexos e como consequência fica mais difícil extrair Bitcoin. A premissa é que haverá apenas aí 21 milhões de Bitcoins e atualmente a gente tem 7,8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então a gente consegue observar que é um ativo escasso e no momento que eu estou gravando esse vídeo, existe 18,8 milhões de Bitcoins em circulação e a expectativa é que a gente tenha a sua capacidade máxima de 21 milhões apenas no ano de 2140, dado a complexidade da criação desses ativos atualmente. Aliás, na verdade a expectativa é que se tenha uma quantidade menor de Bitcoins, porque muitas pessoas acabam perdendo acesso aos ativos por não saberem guardá-los corretamente, né? Quando você adquire um Bitcoin, é como se você fosse o seu próprio custodiante, ou seja, o seu próprio banco. O fato é que a gente consegue observar que o preço de Bitcoin vem decolando e rompendo as máximas históricas. Você tem aí mais empresas abraçando o Bitcoin como meio de pagamento. Em breve deve ser criado um ETF para negociar o Bitcoin. E recentemente a Goldman Sachs mencionou que a moeda digital está no caminho da maturidade. Você tem aí a Coinbase planejando um IPO para se tornar a primeira casa de troca de criptomoeda listada em bolsa. O preço-alvo do IPO está entre 30 e 60 bilhões de dólares, é muito dinheiro. E por fim a gente tem o Fed, que é o Banco Central americano, mencionando recentemente, por intermédio da sua secretária do Tesouro, que vê com bons olhos os aspectos gerais do Bitcoin, né? Quem diria? Embora ela disse abertamente que não é uma fã da criptomoeda e que o Bitcoin é um ativo altamente volátil, o que de fato é uma verdade. Ela também mencionou que o Fed não tem autoridade para regular o Bitcoin e que não se deve sufocar inovações. É claro que assim, pessoal, o Bitcoin é um ativo muito novo, tem apenas 11 anos desde a sua criação. Inclusive, recentemente o PayPal adicionou o BTC como uma forma de pagamento, isso ajudou a impulsionar o preço do ativo, mas a impressão que a gente tem é que muito desse dinheiro aportado em Bitcoin é um capital especulativo. E capital especulativo entra e sai rapidamente, a gente sabe disso. E claro, isso gera preocupação sobre a sustentabilidade da moeda no longo prazo. A gente viu que o Bitcoin subiu de forma astronômica desde que foi criado, mas não é incomum você ver quedas vertiginosas de 30%, 40%, 50% até 70%. O que eu quero alertar o investidor é que existem vários riscos nesse ativo além da própria volatilidade. Já houve, por exemplo, problemas com roubo, fraude, manipulação de preço e também questões de regulamentação governamental. Então, tudo isso vai colocando ali obstáculos na frente do Bitcoin. Além disso, a gente não consegue ver uma popularização do Bitcoin como forma de pagamento. E mesmo que seja adotado em grande escala, no final do dia, o que as pessoas realmente parecem se importar
não é tanto com a tecnologia do Bitcoin, se é uma rede descentralizada ou não, ou se o Bitcoin vai ser usado como meio de pagamento. No final, as pessoas querem saber quanto dinheiro elas podem ganhar com o Bitcoin caso a cotação do papel continue subindo. É claro que quando você faz um investimento, você está pensando nisso, né? Você está pensando numa valorização. Mas diferente de você comprar uma ação onde você consegue avaliar se a empresa tem receita, tem lucro, qual que é o endividamento, o Bitcoin eu acredito que seja muito difícil você fazer uma avaliação de valor. Você consegue enxergar o preço. Se eu tiver errado, alguém coloca aqui nos comentários. É claro que existem alguns indicadores, né? Dentre eles, existem alguns modelos de precificação do Bitcoin. O principal deles é o Stock to Flow, que basicamente é um modelo matemático que à medida que o tempo vai passando, o Bitcoin vai ficando mais escasso e a tendência baseada em oferta e demanda é que o preço do ativo suba. Aqui a gente consegue observar esse indicador de escassez que tem como objetivo precificar a cotação do Bitcoin à medida que o tempo vai passando. A gente consegue observar que basicamente essa linha reflete o preço futuro de expectativa para o Bitcoin de acordo com esse indicador. É claro que o investidor deve fazer uma avaliação crítica, né? Ele não pode avaliar esse indicador como sendo 100% confiável. Isso aqui é para que você possa iniciar os seus estudos, tá bom? Então esse é um ponto muito importante. Se a gente for olhar o passado, a gente vai perceber que essa linha aqui reflete basicamente a perspectiva futura de preço do Bitcoin à medida que o tempo vai passando. E essa outra linha colorida é a cotação do Bitcoin que costuma oscilar muito próximo desse indicador. E baseado nesse cálculo matemático, a expectativa é que o Bitcoin pudesse chegar a $1 milhão lá no ano de 2025. Se vai chegar ou não, só o tempo vai dizer, é uma incógnita, mas é importante o investidor, principalmente aquele que quer se expor a esse mercado, começar a estudar de forma mais aprofundada sobre criptomoedas e sobre bitcoins. Bom, pessoal, mas apesar dessas considerações que eu fiz, eu prefiro pagar para ver, por ser um ativo de alta volatilidade e convexo. Ou seja, eu faço um aporte, o meu risco está associado a esse aporte que eu fiz, mas o meu potencial de retorno é ilimitado. E por ser um ativo altamente volátil, ele pode ter uma valorização astronômica como vem tendo. Então, eu particularmente prefiro correr o risco de ter uma pequena posição da minha carteira, não mais do que 5% exposto ao Bitcoin e outras criptomoedas, do que ficar de fora e conviver com uma eventual frustração futura de não ter tido essa exposição. É como, por exemplo, uma frase que foi atribuída ao Mark Zuckerberg, né? Não correr risco também é um risco. Então, por isso eu prefiro ter uma posição que eu me sinta confortável e participar desse mercado. E aí, pessoal, a gente entra naquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Será que o Bitcoin é uma bolha? Essa é uma questão difícil de ser respondida. Eu diria que ninguém tem a capacidade de dizer isso porque é difícil você identificar uma bolha no seu andamento. O fato é que não existe um problema de você participar de uma bolha. Existe um problema de você entrar numa bolha, ela estourar e você ter um capital dentro dessa bolha que você não suportaria perder. Esse é o risco maior. Outro ponto que eu particularmente não gosto é você se expor ao mercado rompendo o topo histórico. O ideal é que você vá montando a sua posição aos poucos para evitar correr o risco de comprar tudo lá no topo. Lembra que esse capital é um capital alocado a risco, é o que a gente costuma chamar de CAR. No meu caso, eu demorei para me expor a esse mercado. Eu fui entrar no ano passado, porque eu não me sentia confiante nas corretoras brasileiras, não tinha confiança, e eu não queria abrir uma conta numa exchange no exterior. Eu também não queria me preocupar com criar carteira para guardar bitcoins. Em resumo, eu não queria demandar tempo escolhendo criptomoedas para colocar uma parcela pequena do meu capital, não mais do que 5%. E aí, quando lançaram um fundo na corretora, o primeiro fundo de criptomoedas, eu resolvi me expor, né? Ter uma exposição. É claro que não é a mesma coisa que você comprar o Bitcoin. Eu comprei uma cota de um fundo que investe em criptomoedas, diversificado, e claro, eu pago uma taxa de administração para esse fundo. O meu racional por trás, que eu acho que é o mais importante, foi ter uma exposição a uma cesta de ativos descorrelacionada com a maior parte da minha carteira. E ao mesmo tempo, a minha expectativa era que esse ativo ou essa cesta de ativos poderia performar bem em momentos de crises, né? Principalmente crises globais. A gente viu que sofreu um pouco no início do ano passado, mas depois deslanchou. Alguns consideram o Bitcoin como uma reserva de valor. E por isso eu montei a minha posição. No meu caso, eu optei em delegar essa operação para um gestor. Eu acredito que ele é mais capacitado do que eu para escolher as criptomoedas. E eu também não queria me preocupar com a questão tributária do Bitcoin, né?
Por isso, a minha exposição foi feita via fundos de investimento e eu vou mostrar aqui para vocês esses fundos, lembrando que esse conteúdo é um conteúdo educacional e não se caracteriza nenhum tipo de recomendação de investimento. Bom, aqui a gente consegue observar o índice criado por essa gestora de uma carteira de criptomoedas. A gente vai conseguir observar que esse é um índice dinâmico e que nesse momento contempla esses seguintes ativos, né? A gente vai perceber que a maior parcela da carteira hoje está direcionada em Bitcoin, a segunda maior parcela está direcionada no Ethereum, que seria a segunda maior criptomoeda em capitalização de mercado, e depois você tem várias outras aqui com parcelas menores, né? Esse foi um dos motivos pelos quais eu optei em utilizar um fundo de investimento, porque eu teria uma carteira diversificada, não teria apenas o Bitcoin, e eu não teria trabalho para escolher essas criptomoedas, e aqui eu tenho criptomoedas que eu particularmente não conheço. Então, obviamente, o gestor tem muito mais conhecimento do que eu para poder fazer a escolha desses criptoativos, e eu particularmente acho interessante esse tipo de diversificação, porque como o Bitcoin teve uma alta astronômica nesses últimos anos, quem me garante que uma moeda desconhecida também não possa ter uma alta exponencial? E mesmo ele tendo uma exposição pequena, isso pode impulsionar significativamente a carteira. A gente viu aí o tamanho da alta do Bitcoin. Bom, aqui a gente tem as três opções de fundos que são distribuídos. A gente tem o fundo Discovery, que é destinado a um público geral. Esse fundo pode aplicar até 20% em criptoativos e nesse ano de 2021 apresentou uma rentabilidade de 5,85%. Já o fundo Explorer, destinado ao investidor qualificado, pode aplicar até 40% em criptoativos, tem uma aplicação mínima de R$10 mil e nesse ano está apresentando uma rentabilidade de 11,60%. Já o fundo Voyager, destinado ao investidor profissional, pode aplicar até 100% em criptomoedas, aplicação mínima de R$10 mil, vem apresentando uma rentabilidade nesse ano de 25,66%. Vale lembrar que esses fundos obviamente são voláteis e a gente pode fazer um comparativo, por exemplo, desse fundo mais arrojado, está com uma volatilidade anualizada de 69%. Se a gente pegar a bolsa, o índice Bovespa dolarizado, ele vai chegar basicamente a 60% de volatilidade. Então a gente vai perceber que se expor ao mercado de criptomoedas costuma ser mais volátil do que o mercado de ações. Então o investidor precisa compreender isso para que ele possa pensar nesse tipo de exposição. E a gente consegue observar o desempenho desses três fundos nos últimos 12 meses, né, que vai refletir basicamente o ano passado, 2020. A gente vai perceber que o fundo destinado para investidor qualificado, que é um fundo que pode se expor até 40% em criptoativos, teve uma performance de 122%. Já o fundo que tem exposição até 20% em criptoativos teve uma performance praticamente 50%. E o fundo que pode ter até 100% de exposição em criptoativos teve uma performance nos últimos 12 meses de 475%. Aqui a gente consegue ver o nível de risco, né? À medida que você tem uma maior exposição, você tem um risco maior. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!